Hi students, I'm Fernando, your English teacher. I'm here for one more class, and this is Daniel, who is helping us in Libra language. Thank you, Daniel. Let's get started. Protect yourself, wash your hands frequently, stay at home and maintain social distancing, wear face masks. I hope you and your family are well and safe. Espero que você e sua família estejam bem, tomando todo o cuidado que é preciso, mas estejam bem nessa fase de distanciamento. Let's get started. Vamos começar. Então, nós vamos fazer sexto ano, eu adoro, estudante, eu adoro estar aqui no sexto ano, porque eu vejo o carinho que eu tenho com essa série, que é a série que está começando a ver o inglês. E vocês viram, praticamente, a gente começou, as aulas terminaram, acho que em março que parou o presencial, então vocês não viram, vocês devem ter tido um mês. Você deve ter tido praticamente um mês de aula de inglês, então vocês viram muito pouco. E o que eu acho importante é a expectativa que vocês têm, eu estou para aprender inglês, então eu sinto muito prazer de estar aqui nesse sexto ano, porque a gente vai começar, quem viu pouco, então, aquele entusiasmo de vocês, então nós vamos falar aqui, eu começava a dar aula de inglês, então eu vou ensinar inglês. Chego na sala de aula, não vou lá, what's your name? Não, a gente tem que começar primeiro, como é que é o inglês, que a gente fala muito, que eu já fiz até aulas disso, falando sobre as palavras universais, aquelas palavras que são faladas por nós no dia a dia, shopping, Black Friday, delivery, então eu já fiz uma aula sobre isso. Então eu fazia também, quando começava, quase um mês de aula sobre essas palavras e sobre os países. Mas espera aí, é uma língua, outra língua, né? Como é que é o som dela? Que hoje vocês já viram em filme, tudo, em música. Como é que é os países que falam inglês? Como é lá? Como é a temperatura? Como é que é a paisagem lá? Então eu peguei essa aula, eu peguei isso. Como são os países que falam inglês? Para a gente sentir. É falado nesse lugar, nesse. Depois que a gente vai partir para o inglês. Né? Então vamos começar aqui, um roteiro. Dados a respeito dos países, dados e informações dos países que falam a língua inglesa. Países e bandeiras e fusos horários. Aqui vou bancar um pouco o professor de geografia, falar sobre o fuso horário. Mas é uma ideia geral para vocês saberem também que as horas são diferentes. Né? A gente está aqui numa hora X, na Inglaterra é outra hora, nos Estados Unidos é outra hora. Está aqui quente, lá está frio. Lá está caindo neve, aqui não está. Então essas coisas todas que eu vou tentar dar uma ideia geral de como são esses países. Né? Então vamos lá. Os países que falam inglês, está o mapa mundi aqui. Então nós vamos pegar o país que fala inglês, que é os Estados Unidos, o Canadá, que são dois países de língua inglesa, aqui o Alasca não é país, é um estado americano. O Havaí e o Alasca são estados americanos. Então nós temos a Inglaterra, que é onde surgiu o inglês, está aqui. A Inglaterra, que é o Reino Unido, que é a Inglaterra, que é a Escócia em cima, que é o país de Gales e a Irlanda do Norte e do Sul. Então são vários países que estão aqui, na Inglaterra, no Reino Unido. Então, aqui também a África do Sul, que fala inglês também, e a Austrália, que é um grande país, que fala inglês como língua oficial, e a Nova Zelândia, que está incluída aqui. E outros países pequenos que eu não coloquei, não, porque aí fica muita informação. Então, vamos pegar basicamente, e a maioria, grande parte deles estão no hemisfério norte, embora está a África do Sul, que está no hemisfério sul, a Austrália também, né? Então, a gente já tem uma ideia da localização. Então, uma coisa interessante, o inglês é falado por 80% das pessoas que falam inglês não são falantes nativos. É uma estatística muito interessante. Eu soube há pouco tempo disso. Então, 80% que estão falando inglês atualmente não são falantes nativos. Por isso que a gente dá importância hoje em dia ao inglês língua franca. É aquele inglês falado na África do Sul, o inglês falado, ou mesmo no Brasil, não é aquele modelo mais o modelo do inglês é a pronúncia Estados Unidos ou Inglaterra, não. É o inglês falado em qualquer lugar na Austrália, de repente eu quero falar o inglês australiano, eu já vi filmes da Austrália e me interesso, né? Ou mesmo uma pessoa brasileira que se comunica com turistas, o inglês dele é um inglês
é um inglês que está no uso, nem é britânico, nem é americano, nem é australiano, é o inglês. Então o inglês é dos falantes e eles representam, não nativos, representam 80%. Porque a gente falava muito também, não, importante é o falante nativo, importante é a pronúncia do falante americano. Por quê? Então isso não é mais importante não. Então vamos continuar. Então peguei um dos países, United States, que é os Estados Unidos, que é um país que fala o inglês, um pouco diferente do inglês da Inglaterra. Peguei a Estátua da Liberdade, alguns monumentos aqui, a bandeira. Eu tenho inglês americano, minha pronúncia é americana. Eu estudei em lugares, cursos, Brasil, Estados Unidos, lugares que falavam inglês americano. Tive mais professores americanos do que professores ingleses, então a minha pronúncia é americana, eu sigo americana, mas o estudante não tem que seguir, vou seguir, se ele quiser seguir o britânico, a gente tem que seguir um, né? Porque você não pode cada hora seguir uma coisa. Então ele pode seguir a pronúncia britânica, igual eu sigo. O uso mais americano, que é o que eu me acostumei nele, que eu aprendi. Então um dos países é esse, que é o mapa aqui, né? Um país continental, também como o Brasil, grande. O outro é United Kingdom, que é o Reino Unido. Então, um dos países do Reino Unido é a Inglaterra, que é England. Então, a bandeira famosa aqui. Ponte de Torre, aqueles castelos são famosos, o famoso Big Ben, né? Que a gente... Então, vocês vão vendo, já viram isso em filme, quer dizer, daqueles lugares que falam inglês. Isso que é importante a gente conhecer, os monumentos e já ir localizando. Outro país, que é um país falante do inglês, que é a Escócia, que fica aqui em cima. Então aqui é Inglaterra, o país de Gales, Irlanda do Sul e do Norte e a Escócia. Scotland e a bandeira. Tem o Scotland em inglês, que é um outro país falante do inglês. Outro país importante também é South Africa, a África do Sul, aqui ó. Lá no final da África, a bandeira dela aqui. Também falam inglês, evidentemente que diferente o sotaque do inglês americano, diferente do inglês britânico, né? E um outro país aqui que eu nem coloquei, porque não é a língua oficial mesmo, que é a Índia. É um grande país de língua, quase uma segunda língua da Índia, é o inglês. Muito falado mesmo na Índia. E uma língua falada no mundo inteiro. Você comunica, você sabendo inglês, você, em qualquer lugar do mundo, você se comunica bem em inglês. Até em Portugal, que eu já vi falar gente brincando, que achou o português de Portugal tão enrolado que preferiu falar em inglês com os portugueses, que achou tão diferente o sotaque, né? Então vamos aqui. Austrália, a bandeira. Olha que interessante aqui, é o Cruzeiro do Sul, aquela constelação que é só vista, um símbolo do Brasil, né, da nossa bandeira. Tem também a bandeira da Austrália, quer dizer, a Austrália é um país que fala a língua inglesa e é um país do hemisfério sul. Então aqui o Cruzeiro do Sul, interessante isso aqui. E os símbolos da Austrália, o koala, o bumerangue, aquele prédio aqui, que é essa arquitetura bem arrojada, aqui o kangaroo, que é um símbolo também da Austrália. Então vamos lá. Aí a gente vai falar também aqui, estou vendo essa paisagem, das estações do ano que são diferentes. Quer dizer, porque grande parte dos países de língua inglesa, alguns estão no hemisfério sul, mas grande parte também está no hemisfério norte, então tem a neve, tem as estações diferentes. Então aqui é uma estação que é o outono, vou passar aqui para dar o efeito. Então no outono, olha lá, no outono as árvores nos países do hemisfério norte, que não são todos que falam inglês, as árvores mudam para aquele espetáculo bonito que são folhas laranjadas. Inclusive tem nos Estados Unidos lugares que tem o dia exato, que as folhas ficam mais amarelas, ficam mais vermelhas, que aquele dia é um dia turístico, é um dia que atrai os turistas, dia 20 e tanto, acho que é outubro, dia 20 e tanto do mês que aquelas coisas turísticas vão lá, os visitantes vão lá ver, é aquele dia exato que as folhas estão mais amarelas ou mais... eu acho um espetáculo muito bonito. E aqui a gente não tem, a gente tem aqui o frio, mais frio e o quente, no quente é as chuvas, né? Eles têm as estações bem divididas. Então você tem aqui também no inverno, que é o outono, fall, e aqui tem o winter, que é o inverno em inglês. Então a neve, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, continua falando também, países do hemisfério norte.
No hemisfério norte que tem a neve, que a Austrália não tem neve, acredito que não. São lugares mais do hemisfério sul. Mas em grande parte deles tem. Então eu acho que dá a ideia ao estudante uma coisa diferente. Né? Por que os cartoons de Natal que a gente vê muita neve, porque vieram de origem inglesa, então lá tem aquelas coisas do Natal, Papai Noel, aquele imaginário todo que é o imaginário da Europa, o imaginário principalmente de língua inglesa e europeu. Então a gente tem a neve que nós não temos aqui. Vamos voltar aqui. Uma outra coisa que eu queria falar também agora, que é o fuso horário. Então eu falei das estações do ano, bem resumido, e agora o fuso horário, que a hora é diferente. Porque também é diferente, a temperatura é diferente. Nós temos grau centígrados, então em 0 grau a água congela, né? Em 100 graus a ferve, né? A água vai ferver. Então é o seguinte, é tudo diferente. Lá é Fahrenheit, centígrado aqui, lá é Fahrenheit, temperatura diferente. A água gela lá em 32 graus, que é diferente daqui, Fahrenheit. Então a medida é diferente, é milha. Vocês devem ter visto filme, que é milha, o carro lá marcando, o carro está correndo tanto e está dando só isso. Então, média diferente, é a polegada, todas as medidas são diferentes, peso é diferente, então tudo é diferente. Isso a gente mais tarde poderá falar dessas partes da língua inglesa. Mas eu queria pegar aqui o fuso horário. Então você tem Greenwich Mean Time, que é o GMT. Então nós tem uma convenção que foi feita no final do século XIX, na cidade inglesa de Greenwich, que dividiu o mundo em como se fosse uma laranja, que imagina uma laranja em vários gomos. 12 para um lado e 12 para o outro. 24 gomos. Isso que eu estou explicando, estou bancando o professor de geografia, mas espero que alguma coisa básica esteja certa. Então dividiu em 24, 12 para um lado e 12 para o outro. Então dentro desse gomo aqui, ó, é a mesma hora. Né? Então isso estão sendo 12 para um lado e 12 para o outro, para dar as horas diferentes. Então o que vai mudar a hora é daqui para cá. Aqui dentro do mesmo gomo aqui, se for aqui, a cidade esteja aqui, e lá em cima, dentro do mesmo espaço, ela é a mesma hora. Né? Então a gente sente, então chamado GMT, vocês verem isso, Greenwich Mean Time, passa nessa cidade inglesa que é o 0. Então, para a direita é mais e para a esquerda é menos. Então você vai contando menos 3, menos 2, você vê a hora que é. Você tem a hora do... Nós aqui no Brasil, nós temos 4 fusos. Tem um fuso da ilha de Fernando de Noronha, não sei se o Rio Grande do Norte pega um pedacinho dele, a ilha de Fernando de Noronha tenho certeza. Temos o horário que nós estamos, que é o horário de Brasília. Tem um outro horário que pega o Mato Grosso, acho que Cuiabá é esse horário, e tem o Acre, que é o 4º fuso. Então nós temos 4 fusos. Né? Então vamos pegar o outro, ver o outro slide. Então aqui seria essa divisão, né? Aqui é o GMT, aqui direitinho aqui o GMT, então você vê que passa na cidade inglesa, então você tem mais aqui e aqui menos as horas. Então aqui está um outro quadro que traz as divisões, tá vendo? Elas vão fazendo, então está aqui em cima é a mesma hora, né? Que o Brasil aqui, tá vendo? Um pedacinho que pega uma hora, o outro pedaço pega a hora de Brasília, que é a nossa, Brasília, Rio, é a mesma coisa. Tem um pedacinho aqui que pega, acho que o Mato Grosso, Cuiabá, eu sei, e o pedacinho aqui são 4 fusos. Então a gente vai para aqui, olha lá, ó. Pena que não dá para ver tão nítido. Para aqui é mais, cada desse espaço é 1 hora mais, e para cá é menos. Então uma cidade americana ou para cá, assim, ele é menos. Então Nova York, se aqui é X, a hora de Nova York é para menos. Então vamos ver aqui nesse exercício. What time a gente usa para saber as horas. What time is it? Que horas são? It's 2 o'clock, vocês vão aprender ainda. Fácil, vocês vão adorar saber horas. What time is it? Que horas são? It's 1 o'clock, it's 2 o'clock, it's 3 o'clock, aí vai. Né? E eles dizem também, eles não têm 13, 14 horas, não. Eles dizem AM antes do meio-dia ou PM depois do meio-dia. Então,
It's 2 o'clock a.m. é 2 da manhã. It's 2 o'clock p.m. 2 horas da tarde. Então eu peguei aqui. What time is it em Belo Horizonte? It's 9 o'clock. Então seriam Belo Horizonte aqui. É esse site que eu referenciei aqui, vocês podem olhar, Time and Date. timeanddate.com, procurar na internet, lá tem as horas todas do mundo. Tem a referência, né? Então você vai vendo mais ou menos qualquer cidade do mundo. Então vocês podem procurar nessa referência aqui. Então vamos pegar aqui, Belo Horizonte. What time is it? It's 9 o'clock. Então vamos ver qual que são em outros lugares. What time is it in New York? Nova York é 1 hora menos. Então se Belo Horizonte é 9 horas. What time is it in New York? It's 8 o'clock. Então Nova York é 1 hora menos. Engraçado que é longe, mas é 1 hora de diferença. Por que eu falei? Ao comprido, assim, na longitude, né? É a mesma hora. O que varia para cá, né? Para leste ou oeste. Então, Nova York, ele é 1 hora menos. Então, é a mesma coisa, né? Então, vamos ver outras cidades. London. What time is it in London? Que horas são em Londres? Lá que passa, né, o meridiano. Então, Londres é mais 3 horas. Eu quebrei a cabeça para fazer isso aqui, porque eu pesquisei lá, tem coisa que a gente sabe, não sabe às vezes de cor. Londres são 3 horas da nossa hora de Brasília. E estava dando 4. Aí eu custei lá, depois que descobri que é horário de verão, que eles estão no horário de verão lá. Aqui é inverno, lá é verão. Então eles estão lá é o summer, um negócio lá, save, para economizar energia, então Londres está no horário de verão. Então eles estão, 3 horas mesmo, é 4 por causa do horário de verão. Então it's 1 o'clock p.m. Então Belo Horizonte é 9 horas, lá é 1 hora da tarde. Então, what time is it in London? It's 1 o'clock p.m. p.m. é depois do meio-dia. a.m. é antes do meio-dia. Vocês vão aprender, vão gostar muito. Num instante vocês vão aprender, você vai aprender a ler hora. Então tá aqui. Vamos continuar. Austrália também é um lugar que eu falei que fala inglês, né? Melbourne, que é uma cidade importante da Austrália. Então, Belo Horizonte, 9 horas. What time is it in Melbourne? Mais 13. Você vai andar ali, naquele quadro que eu deixei, 13 caminhos, que é 12 para um lado e 12 para o outro. Então, mais 13. Então, você vai pegar da hora de Belo Horizonte, it's 10 o'clock p.m. Então, 10 horas da noite. Então, na Austrália, em Melbourne, nessa cidade, Austrália também não sei se 2 ou 3, não sei quantos fusos tem. E então, 10 horas. What time is it? It's 10 o'clock p.m. E há lugares que é o contrário no mundo, que são, acho que o Japão em relação à hora de Brasília são 12. Então, se é 10 horas, se é 9 horas do dia aqui, o outro lugar é 9 horas da noite. Então, é o contrário. Então isso faz a diferença, que as pessoas provoca às vezes nas viagens de avião, pessoas que viajam muito jet lag, que a pessoa sai num lugar, está de manhã, vai no outro, está de manhã também, confunde a mente das pessoas. O relógio biológico está acostumado com aquela rotina, então isso varia demais com as horas. Então, outra cidade também que a gente tem, que é Anchorage, que é uma cidade importante do Alasca, nos Estados Unidos. O Alasca é o que eu falei, é um estado americano. Então, eles têm o Havaí, e são estados, não é um país, não. Então, no Alasca é que eu falei que é menos, para cá é menos, para a esquerda. Então, what time is it in Anchorage? It's 6 o'clock, então é menos 5. Esse menos 5 aqui que eu fiz a referência, partindo da hora do Rio, não é partindo da hora do zero, não. Porque para ver mesmo as horas mais ou menos, teria de ser a referência 0 no GMT, Greenwich Mean Time, que é aquele lugar, aquela linha que passa em Londres. Para cá é mais, para cá é menos. Eu peguei essa hora mais ou menos, tendo em referência a nossa hora de Brasília. Então, em relação à nossa hora de Brasília, seriam
menos 5. Então a gente diz it's 6 o'clock. Aqui eu errei aqui, que seria 6 o'clock a.m., tá? Só vocês depois fazerem atenção aqui, porque 9 horas são da manhã, então não é p.m. p.m. seria 6 horas da tarde. Então seria it's 6 o'clock a.m. Então é importante saber dessas coisas sobre como são os países de língua inglesa. Isso vai nos dando mais interesse para estudar. Thanks for watching. See you next class.